Olá, meus amores, boa tarde. Hoje é quinta-feira, né? Feriado em Recife, mas Olinda normal. Nós teremos aula de História. Então vamos lá. Iniciando a aula de hoje, Tia Manu vai fazer uma retrospectiva da aula passada. Lembra que eu deixei o texto para que vocês fizessem a leitura? Então bora lá. No texto, o que é que dizia? Dizia que o nosso período ele foi dividido em três partes, não é? O período colonial, imperial e republicano. O que foi o período colonial? Foi onde tiveram as brigas entre os indígenas e entre os brancos, não é? E iniciou o processo de escravização dos africanos. No período imperial, né? Aconteceu a independência do Brasil no ano de 1822, teve a Lei Áurea e os escravos foram libertos dos cativeiros. Já no período republicano, teve início em 1889, quando as Forças Armadas, comandadas por Marechal Deodoro da Fonseca, derrubou a monarquia. Lembrando que monarquia e república, qual a grande diferença? É que na monarquia, quem é que governa são os reis, os imperadores. E na república, quem governa é o presidente, tá certo? Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre as grandes navegações e o Tratado de Tordesilhas. As grandes navegações, como a gente viu, não é? Eram navegações marítimas, certo? Estavam no processo de exploração e de busca de conhecer novas terras, né? Então, nós vamos ver aí o nome de três grandes navegadores. Livro de vocês, página 35. Vamos lá? As principais viagens financiadas por Portugal foram Bartolomeu Dias, né, em 1488, quando ele chegou aos Cabos da Tormenta, que hoje é conhecido como Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama, em 1498, que chegou às Índias. E Pedro Álvares Cabral, em 1500, quando ele chegou aqui no Brasil, certo? Depois, Cabral viajou para as Índias, como está dizendo no nosso livro. Então, esses três foram três grandes nomes, certo? De chefes de navegações. As grandes navegações começaram porque Portugal queria descobrir um novo caminho para o Oriente. Assim, teria como comprar seus produtos para comercializá-los para a Europa. As rotas terrestres eram dominadas pelos italianos. Então, quando era por terra, os italianos que dominavam. E Portugal dominava pelos mares, certo? Quando as viagens financiadas pela Espanha, uma grande descoberta foi de Colombo, que embora tivesse chegado às Índias, na verdade chegou ao continente americano. O engano foi descoberto por outro navegador, Américo Vespúcio, cujo nome inspirou a chamar o continente da América. Então, os espanhóis também, pensando que tivessem chego às Índias, chegaram na América, né? Lembra da aula de geografia? Brasil pertence à América do Sul, do continente americano, certo? O continente americano é dividido em três Américas: América do Sul, América do Norte e América Central, certo? Então, página 36 vai falar sobre o Tratado de Tordesilhas. Vamos lá? Na página 36, diz o seguinte: em virtude do grande domínio de Portugal e Espanha na navegação, esses países passaram a disputar e conquistar os territórios. Então, os dois queriam... Então, voltando, os dois, eles queriam domínio da terra que eles encontrassem. Então, foi estabelecido uma regrinha. Eles criaram uma linha imaginária, como vocês estão vendo aqui no mapa, certo? Então, quem descobrisse as terras no litoral, banhada pelo Oceano Atlântico, seria de Portugal, certo? Quem descobrisse as terras mais interioranas seria da Espanha, não é? Então, o Tratado de Tordesilhas foi assinado no dia 7 de junho de 1494 e determinava uma linha imaginária que passava a oeste do Cabo Verde. As terras descobertas até essa linha seria dominada por Portugal e as que tivessem após seria dominada pela Espanha, como Tia Manu falou para vocês, certo? Então, vocês vão fazer a atividade do livro e do livro de reforço, não é? Então, no livro tá bem fácil, o primeiro quesito para responder de acordo com o que foi dito, certo? A letra D. Quantos anos antes da descoberta do Brasil do Tratado de Tordesilhas? Vocês vão fazer uma subtração, mudar a resposta. A resposta são 6 anos antes.
Já respondi. Primeiro, qual foi o documento criado? O Tratado de Tordesilhas. Letra B. Esse documento foi assinado por que países? Portugal e Espanha. Qual o ano do Tratado de Tordesilhas? 1494. Certo? 6 anos antes. A letra E, pessoal. O segundo quesito. O nome dos países que não eram reconhecidos no acordo. Inglaterra, Holanda e França. Terceiro quesito, vocês vão dar uma olhadinha aí e pelas imagens vocês vão marcar a resposta correta. E o quarto quesito, escreva como foi que Portugal conseguiu dominar quase todo o litoral africano. Resposta pessoal também. Como é que você acha que ele conseguiu? Porque ele tinha muitas embarcações, né? Ele tinha um grande domínio náutico. Então, por isso, entendeu? Então pronto, vocês vão fazer o livro de reforço amanhã, sexta-feira, último dia da semana, mas hoje ainda é quinta, então vamos trabalhar, certo? Tô adorando as leituras, hoje tem mais 3 sorteadas. Beijoca, tia Manu e até amanhã.